nisso. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos ir orando enquanto o pessoal está entrando, aí a gente já consagra essa live ao Senhor. Amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te rendo graças, louvores e adoração, te agradecendo por mais um devocional, te agradecendo, Senhor, por mais uma quarta-feira na tua presença, reunida aqui com os meus irmãos e as minhas irmãs. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade. Obrigada, Papai, pelo ar que estamos respirando, porque o Senhor nos permitiu mais um dia, Senhor, estarmos sobre a face da terra para fazermos a diferença junto contigo. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, ajuste as nossas armaduras espirituais. Que os anjos do Eterno, Pai, comecem a se posicionar agora a nosso favor, ao nosso respeito. Que os anjos escudeiros, Senhor, Pai, do teu exército celestial, comecem a se acampar, Senhor, em nome de Jesus, em volta de cada casa, em cada ambiente do qual os meus irmãos e as minhas irmãs estão, sobre a minha casa e sobre também as regiões celestiais onde ocorre esta live, Pai. Eu declaro, Senhor, que o Senhor coloca sobre todos nós agora os teus mantos da invisibilidade, nos tornando invisíveis para todo tipo de ataque e contra-ataque das trevas, Pai, por conta do nosso posicionamento, por conta da nossa busca, declarando que nós estamos visíveis somente para o teu poder, para a tua glória, para a tua unção. Senhor, em nome de Jesus, nós amarramos, Senhor, toda ação de principados e potestades, nós amarramos todas as forças demoníacas, Senhor, que estão, papai, ao nosso derredor. Nós declaramos, Senhor, que só o Senhor é Deus. Somente o Senhor tem voz nesta live. Somente o Senhor tem acesso, Senhor, às nossas vidas, Pai. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor sela nas regiões celestiais agora, Pai, o sangue do Cordeiro, os umbrais desta live. E nós amarramos também todo espírito de religiosidade, idolatria, de facção, de dissensão, de incredulidade, Pai. Nós damos, Senhor, em nome de Jesus, total liberdade aos teus anjos para que eles venham nos guardar e nos proteger. Eu entrego esta live, Senhor, nas tuas mãos, Espírito Santo, para que o Senhor conduza conforme a tua vontade, para que o Senhor conduza conforme o teu querer. O Senhor é o pastor presidente, o Senhor é que detém todo conhecimento. Pai, que o Espírito da revelação da palavra repouse sobre nós nesta manhã. Nos revela o que está por trás da letra, Abba. Nos revela, Senhor, aquilo que está em oculto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu entrego também o controle da minha vida nas tuas mãos mais uma vez. Sou totalmente dependente de ti, Adonai. Passa uma tenaz nos meus lábios, santifica, Senhor, os meus ouvidos. Prepara os nossos corações para as sementes que vão ser lançadas, Pai. Abre o entendimento, abre o nosso intelecto, que toda preocupação dê espaço agora, Senhor, para um momento exclusivo, para recebermos a mensagem que veio do mais alto dos céus. É o que eu oro e declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma live abençoada e cheia do teu poder, do teu agir e da tua unção. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Sara, amém. Bom dia, povo de Deus. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia, amém. Todos vocês, bom dia, Mari. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para você que está aqui de primeira vez, que o doce amigo Espírito Santo fale contigo, assim tem falado conosco. Nós nos reunimos aqui todos os dias de segunda a sexta, às 7h45, amém? Para fazermos o devocional e estamos fazendo a leitura do livro de 2 Reis, amém? E hoje nós vamos ler 2 Reis 8 e 2 Reis 9, se assim o Senhor nos conduzir a ter essa leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início? Abra aí comigo, se você puder, o livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: restaurados os bens da sunamita, Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. Então, fazendo aqui uma retrospectiva, né? Aqui a sunamita era aquela mulher que todas as vezes em que o profeta ia para aquela região de onde ela morava, ela cedia um quarto da casa dela. Ela tinha construído um quarto para o profeta. Ela cuidava do profeta. Ela cuidava do homem de Deus
Todas as vezes em que ele passava por aquela região, ele tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Então, ela era uma pessoa que ela cuidava do homem do Senhor ali, daquele homem de Deus. E diante disso, ela começou a receber muitos favores da parte do Senhor. Amém? Um dos favores foi o quê? Que o filho dela chegou a perder a vida e o Senhor o ressuscitou através da vida de Eliseu. E Deus também usou a vida de Eliseu, o profeta do Senhor, para antecipar a ela algo terrível que estava para acontecer. Então, Deus usou a vida de Eliseu para pegar e falar para ela assim: olha, eu tenho visto que você é fiel, eu tenho visto que você é uma pessoa diferenciada aqui, que você tem posicionamento com o Senhor, que você cumpre aquilo de ser cordata, de ser, né, abençoador. Então, o Senhor está te avisando para que você saia daqui, para que você não passe por esse período, para que você não passe por esse período de fome. Então, mais uma vez, o Senhor fala, quando nós agradamos o Senhor, quando nós estamos andando no caminho do Senhor, quando nós somos obedientes a Ele, fazendo aquilo que agrada o Senhor cuida de nós. Ele antecede tudo aos seus profetas. Ele passa tudo aos seus filhos. Então aqui o Senhor teve um cuidado com ela, para que ela não perecesse no meio daquela fome que iria assolar por 7 anos. Então, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus e nós andamos de acordo com a palavra de Deus e a vontade do Senhor, o Senhor cuida de cada um de nós. Deus cuida de todos, mas aqueles que têm uma vida com o Senhor é diferente. Amém? Versículo 2. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Então ela ouviu o comando de Deus, ela ouviu aquilo que Deus tinha ordenado para ela, pega as tuas coisas e vai embora, passa um período fora aqui porque eu não quero que você sofra o que essa terra vai passar. E ela foi obediente ao comando do Senhor. Ela não teve medo, ela ouviu o direcionamento e seguiu, sem contestar, sem ficar perguntando, mas por que eu vou largar tudo, mas por quê? Ela simplesmente foi. Ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Então, ela saiu e deixou tudo para trás. Naquela época, quando saía e ficava tudo para trás, aquela casa pertencia ao rei. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor meu rei, aí está a mulher, e aí está o seu filho que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este: que lhe seja restituído tudo que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena ouvir a voz de Deus sem questionar, sem titubear, sendo ali um homem ou uma mulher que ouve o Senhor e vai lá e faz o que precisa ser feito? Aqui a mulher, ela recebeu tantos favores por conta de um coração, o quê? Abençoador. Porque essa é a essência de Cristo. A essência de Cristo é o quê? Ser abençoador, ser cordata, ser uma pessoa, amém, que tira de si próprio e dá para o outro. O que Cristo tirou de si próprio? A própria vida. Sem a vida dele, nós não teríamos vida. Sem a vida de Yeshua, nós não teríamos vida. Hoje eu e você não estaríamos aqui falando dos teus grandes feitos e muito menos conhecendo aquilo que o Pai fez. Então aqui, quando nós somos fiéis ao Senhor, amém? O Senhor, ele vem com restituição e é a mais do que aquilo que você deu. É a mais do que aquilo que você confiou a ele.
é a mais. Da mesma forma como foi com Jó, aconteceu com a mulher sunamita. Ela foi obediente ao servir ao Senhor, ela foi obediente a construir um quarto dentro de sua casa. Ela foi obediente quando Deus pegou e falou para ela, sai daqui, mesmo que você saia e perca tudo, aos teus olhos carnais você vai deixar a sua terra, aos teus olhos carnais você vai perder a sua casa. Mas seja obediente. O problema é que nós não seguimos o que Deus pede para a gente com medo do que vai acontecer. E andar com Deus é andar com fé. Nem sempre você vai entender, amém, os caminhos do Senhor. Às vezes ele vai pedir para você sair de uma cidade com uma mão na frente e uma atrás, como ele fez comigo. Eu saí de um patamar, de uma casa, para vir para morar em outra totalmente diferente. Ao ponto de passar pelas vezes a minha cabeça, porque nós somos seres humanos, e falar, cara, eu ainda não tenho nem casa, Deus só pediu para mim sair daqui e vai para o lugar para onde eu vou te mostrar. No último dia, um dia antes de eu ter que entregar a minha casa, o Senhor trouxe a casa, um dia antes. Mas em nenhum momento eu pestanejei. O Senhor falou, você vai mudar. A gente começou a embalar as coisas sem saber para onde a gente iria. Eu só tinha uma certeza, que era aqui, que eu iria vir para Arujá. A casa eu não tinha. Eu não sabia onde eu iria dormir, mas eu sabia que se Deus tinha falado para mim vir, ele iria cuidar, ele iria preparar tudo. E assim aconteceu. O problema é que nós, muitas vezes, atrapalhamos o agir de Deus por conta da nossa incredulidade, por conta da nossa desobediência, por conta da nossa procrastinação. Porque às vezes a gente deixa para fazer aquilo que Deus pediu, e isso foi a ministração lá do jejum. Às vezes a gente deixa de fazer o que Deus pediu naquele momento, naquela hora, para fazer depois. Só que depois não vai surtir o mesmo efeito. Por quê? Perdeu o Kairos do Senhor. A unção, o Espírito estava se movimentando naquele momento. É para essa hora. É para este momento. Faça agora. Só que a gente é tendencioso demais. Nós somos muito tendenciosos a procrastinar tudo. A procrastinar o que Deus pediu para fazer. A procrastinar trabalho trabalho secular. Tudo a gente procrastina. Se eu tiver a possibilidade de fazer algo que eu posso fazer agora e fazer depois, eu vou fazer depois. Aí perdeu o Kairos. E se essa mulher não tivesse sido obediente a Deus quando ela pediu, quando Deus ali deu, para ela de construir um quarto para o profeta? Ela não tinha recebido a graça de ter um filho. Quando o filho morreu, mas por que Deus permitiu que o filho morresse? Escuta isso aqui, tudo tem um porquê e um para quê. Mas se ela era uma mulher tão assim de Deus, se ela honrava tanto o Senhor, por que Deus permitiu que o filho dela perdesse a vida? Porque Deus sabia que lá na frente ele seria um testemunho vivo e ocular da glória de Deus perante o rei. Consegue entender que tudo com o Senhor tem um encaixe? Não existe peça solta com o Senhor. Tudo se encaixa. Então, a morte do filho da sunamita foi para quê? Para que a glória do Senhor, amém, estivesse lá sendo revelada aos olhos carnais do rei. Porque muitas vezes as pessoas não acreditam no mover do Senhor somente de ouvir falar, mas precisa ver para crer. Então ali o milagre estava vivo na frente do rei. E diante disso, diante dos feitos do homem de Deus e da fidelidade da sunamita, ela conseguiu ali que fosse lhe restituído o terreno e todo o rendimento que o terreno lhe deu. Aí muitas vezes a gente negligencia, a gente negocia aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pede. Nós procrastinamos. E aí a gente não entende o porquê que as coisas não fluem. Não é porque Deus não está fazendo, é porque nós não estamos respondendo aquilo que Ele pediu para a gente fazer. Então vamos lá. Versículo 7. Certa ocasião, Eliseu foi para Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade. Então o rei ordenou a Azael, toma contigo um presente, vai ao encontro do homem de Deus e consulta o Senhor por meio dele, para saber se ficarei curado desta enfermidade. Azael partiu ao encontro de Eliseu.
e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco, uma carga de 40 camelos. Veio, pois, à presença dele e disse-lhe: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença que o aflige. Eliseu lhe respondeu: Vai e diz-lhe: certamente tu sararás. Porém, Yahvé também revelou de que, me fato, ele morrerá. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Em seguida, o homem de Deus começou a chorar. Então lhe questionou Azael: Por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei de todo o mal que farás aos israelitas, incendiarás suas fortalezas, passarás ao fio da espada seus jovens, despedaçarás as suas crianças e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Ao que contestou Azael: Quem é teu servo que é apenas um cão para fazer algo tão poderoso? Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me que tu serás rei da Síria. Olha que forte. Então Azael despediu de Eliseu e voltou ao Senhor, o qual lhe indagou: O que Eliseu te declarou? Ele respondeu: Disse-me que certamente te recuperarás. No dia seguinte, entretanto, Azael pegou um cobertor, molhou-o bastante e com ele sufocou o rei, até matá-lo. E assim Azael tornou-se rei da Síria. Então vamos lá. 2 pontos. Primeiro, Ben-Hadad sabia do valor de um profeta, sabia do valor de um homem de Deus. Amém? Era comum, muito comum, nos tempos ali, amém? Quando iria se consultar um profeta, falar com um homem de Deus, se dar presentes. É por isso, isso demonstra honra. É você ser grato ao serviço prestado por aquele homem, por aquela mulher de Deus, né? Naquela época eram os homens. E isso se estende até os dias de hoje. Por isso que a palavra fala que a gente não chega de mão vazia na presença do rei. Por quê? Um homem de Deus está representando a presença de Deus. Por mais que o véu foi rasgado, um homem ou uma mulher de Deus está representando ali a voz de Deus, que muitas vezes vai ser boca de Deus na tua vida. Amém? Então aqui, Ben-Hadad, ele já se antecipou, antes dele receber o favor, antes dele receber ali a instrução de que Deus tinha para dar através da vida de Eliseu, ele honrou a vida de Eliseu. Porque a palavra fala: dê honra a quem tem honra. Se você honrar, você será honrado. A gente não colhe nada daquilo que a gente não planta. Aí tem muitas pessoas que pegam e falam assim: ai, eu faço, e isso é muito real. Eu faço, eu honro, mas eu não sou honrada. Você já honrou na sua vida? Às vezes as pessoas só querem honra. Eu só quero honra, mas a pessoa não honra aquele que serve. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Dê honra a quem tem honra. Não é puxar saco. O que é a honra? A honra é você carregar aquilo que aquela pessoa carrega. É você reconhecer aquilo que aquela pessoa carrega. Então você está vendo que o teu pastor, que a tua pastora, que o teu líder, que o missionário que está falando com você carrega um som e você vai lá e você honra. Fala, cara, realmente é um homem de Deus que se dispôs a pagar o preço, de conduzir essa igreja, de cuidar da minha vida, de cuidar dos meus filhos, de cuidar. Isso é honra. E quando a gente dá honra, nós recebemos honra. Foi o que aconteceu com a sunamita. Amém? Foi o que aconteceu ali com ela. Ela honrou, ela recebeu honra. É diferente de puxar saco. Outro ponto. Azael aqui. Amém? Azael se deixou levar pelo quê? Pela segunda parte da profecia de Eliseu. Aí aqui aconteceu aquilo que geralmente acontece quando você está lá na igreja e vem a tia do coque, vem a irmã do coque e fica te fitando. E aí você fala, cara, o que essa mulher tem para falar? Geralmente, realmente é isso. Quando um homem de Deus fica fitando muito você, quando uma mulher de Deus fica muito olhando para você, é porque Deus está trazendo alguma revelação e nem sempre ele vai falar. Nem sempre essa mulher de Deus vai falar e nem sempre esse homem de Deus vai falar. E foi exatamente o que aconteceu aqui, então você já sabe, a gente geralmente já sabe, né? Tem alguma coisa, essa mulher tá vendo alguma coisa em mim, esse homem tá vendo alguma coisa sobre a minha vida, só que tem horas que Deus vai pedir para falar e tem horas que Deus não vai pedir para falar. Amém? E aqui, Azael
pôde ver que Eliseu estava fitando ele, porque Deus começou a desenrolar todo o rolo da vida de Azael. E Azael aqui se deixou levar pelo desejo da alma dele. Ele recebeu a profecia de que ele iria se tornar rei, mas Deus não tinha falado o tempo que ele iria se tornar rei. Deus só falou que ele ia ser rei e que ele iria ter uma péssima conduta, mas Deus em nenhum momento falou que era para ele tirar a vida de Ben-Hadad, e Deus em nenhum momento falou através da boca de Eliseu qual era o período que ele ia se tornar rei. Só existia uma palavra, que ele iria ser rei. E aí o que acontece? O perigo da gente não interpretar as profecias que a gente recebe. Da gente não entender o que o Espírito disse. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Porque se você antecipar algo da parte do Senhor, certamente acaba se perdendo. Porque talvez aqui Azael, se ele não tivesse acelerado o processo, amém? Ele não teria tido essa atitude que Eliseu já tinha previsto. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e ele tomou praticamente o trono. O ego e o desejo de poder subiu a cabeça de Azael. Eu vou matar o rei. Ele vai ficar bom, mas esse cara vai ficar bom até quando? Até quando que esse cara vai ficar vivo? Se eu tenho uma palavra que eu vou ser rei, se eu vou ter o poder da cidade sobre a minha mão, eu vou ficar esperando? Não, eu vou dar meu jeito. Ele falou que ele vai ficar bom, mas não falou até quando, né? Falou para mim que eu seria rei. Então eu vou lá, vou molhar o cobertor, e matou Ben-Hadad sufocado, asfixiado. E ali ele se tornou rei da Síria. Vamos continuar. O reinado de Jorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, Jorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia procedido, porquanto havia se casado com a filha de Acabe, e praticou o mal e o reprovável aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá, por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Olha a fidelidade de Davi. Mais uma vez o Senhor fala. Mais uma vez o Senhor mostra na palavra dele que quando ele é fiel, quando nós somos fiéis, ele se faz fiel. Deus não muda. Quem muda somos nós. A fidelidade de Deus é para sempre. A nossa é que muda. Nós somos fiel muitas vezes a Deus diante de algumas situações. Se a situação é propícia, eu continuo sendo fiel. Se aos meus olhos carnais Deus perdeu o controle, entre aspas, aí eu já não sou fiel. Durante seu reinado, os edemonitas se rebelaram contra o domínio de Judá e proclamaram um rei para si. Por esse motivo, Jeorão atravessou Zair com todos os seus carros de batalha. Lá, os guerreiros de Edom cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou durante a noite e rompeu o cerco inimigo, e o seu exército conseguiu bater em retirada por suas tendas. Até esses dias, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também proclamou sua independência. Os demais atos de Jeorão e toda a história que se passou estão escritos no livro das Crônicas de Judá. Jeorão repousou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias reinou em seu lugar. O reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atália, neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe, e também fez o que é pecado aos olhos de Deus, o Senhor, porquanto casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e partiu para Ramote de Gileade.
guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. O rei Jorão retornou a Jezreel para tratar dos seus ferimentos sofridos em Ramote, quando lutou contra Azael, o rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Então aqui, povo de Deus, o pecado de Acabe estava passando de geração em geração. Amém? Ainda existia ali a influência do espírito de Jezabel sobre o reinado de Israel. Porque as alianças não foram quebradas, as alianças não foram desfeitas. Os casamentos com aquelas pessoas que carregavam aquelas entidades demoníacas de Baal, dos deuses que Jezabel cultuava, estava se perpetuando. Misericórdia, Senhor. Estava se perpetuando por toda aquela geração, até chegar um rei que fosse o escolhido de Deus para que se destronasse esse espírito, essa doutrina demoníaca. Amém? Que é o que nós vamos ver agora. Então, Jeú é proclamado o rei de Israel. Para quem achava que quem destruiu Jezabel foi Eliseu, não foi Eliseu. Nós vamos ver aqui, amém? Depois, o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou: veste tua capa, pegue este vaso de azeite e vai a Ramote de Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e chame-o para uma conversa reservada em uma sala longe dos seus companheiros. Tem coisas que o Senhor vai fazer com você no secreto. Primeiro, Deus vai derramar o óleo no secreto. Lembra quando ele ungiu ali Davi? Foi no secreto. Quando a unção vem de Deus, primeiro ele fala contigo no secreto. Cadê uma diferença? Saul foi ungido por Samuel, mas foi escolhido do povo. Ele já teve uma unção exposta. Deus não teve uma conversa ali previamente com Saul. Davi foi ungido, mas escondido. Por um determinado tempo, no tempo certo, ele assumiu o trono. Jeú recebeu também a visita de um profeta escondido, longe dos companheiros. Deus primeiro fala no secreto com os ungidos dele, para depois ele expor. Para depois ele expor. Porque é um tempo de preparação, porque Deus vai sondar o coração, porque Deus vai te preparar, porque Deus vai te forjar, porque Deus vai te capacitar, porque Deus vai te alinhar com a vontade dele. E também para que você seja guardado das orações contrárias. Que você não seja alvo de ataque e contra-ataque de Satanás através da vida de outra pessoa. É por isso que muitas vezes as pessoas perdem o kairós da bênção, perdem o kairós da unção. Por quê? Deus falou e sai abrindo a boca contando para todo mundo. E Deus mandou falar. Tem coisas que é você e o Senhor. Tem coisas que é você no seu secreto, você, Deus, o Espírito Santo e Jesus. Ponto. Acabou. Depois, vamos lá. Depois pegue o frasco e derrame óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz Yahvé, eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e foge sem demora. Vai ter unção que você vai carregar, que você vai ter que ficar se escondendo. Tem muita gente que pede unção e acha que a unção vai te colocar num patamar de visibilidade. Nem sempre. A unção do Senhor muitas vezes vai fazer com que você seja perseguido. A unção do Senhor muitas vezes vai fazer com que você se torne um alvo do capeta lá no inferno. Você não vai ter uma foto 3x4, porque quem entende e raciocina assim. Quando nós entregamos a vida para Jesus, a gente começa a ter uma fotinho 3x4 dos capeta querendo pegar a gente. Por quê? A gente largou o mundo das trevas, nós largamos o mundo do pecado e começamos a servir Cristo. Então, Satanás vai ficar correndo atrás de mim, atrás de você, para que a gente se desvie e para que a gente volte para o lado deles.
Quando você começa a ter uma vida com Deus, de entrega, de renúncia, de santidade, e você tem um chamado, e você é escolhido, e você está andando de acordo com esse chamado, você está andando de acordo com aquilo que Deus pediu para você fazer, você já não tem mais uma fotinho 3x4 dentro do inferno. Você tem um outdoor, com letreiro piscante. Essa daqui carrega unção. Esse daqui é homem de Deus. E aí você se torna um alvo constante de ataque e contra-ataque. Mas eu quero te falar algo. Não tenha medo. Porque aquele que te levantou, aquele que te ungiu, te guarda, te protege. Amém? Eu glorifico ao Senhor. Por todos os ataques que eu passo, por todas as perseguições que eu tenho, eu levanto a mão a Deus e falo, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado. Por quê? Porque eu sei que eu estou no caminho certo. Porque eu sei que eu não estou mais do lado do pecado. Se eu estou sendo atacada pelo capeta, é porque eu já não faço mais parte dele. Eu tenho que me preocupar se nada de mal acontece. Eu tenho que ficar muito preocupada, nós temos que se preocupar se está tudo na calmaria. Aí a gente tem que ficar no alerta, porque alguma coisa pode estar fora do trilho. Existem momentos de paz? Sim. Mas a gente tem que entender que o Senhor disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições e as perseguições, elas vão ser reais. Então aqui Jeú foi ungido e Deus já pediu para ele, olha, você recebeu uma unção. Porque a unção que veio sobre Jeú era para ele destronar algo muito grande, que a gente vai ver agora. Então Deus diz para ele, em seguida abre a porta e foge sem demora. É para ir. Recebeu a unção, cai fora. Vamos lá. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, comandante, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou, a qual de nós? Ele respondeu, a ti, comandante. Então vamos lá, primeiro ponto. Amém? Está no capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9, versículo 5, tá? Primeiro ponto. Jeú, que nós vamos ver aqui que foi ele que destruiu ali, né? Nós vamos continuar a leitura. Ele já tinha uma habilidade de guerra. Ele era um comandante do exército. A unção dele veio de acordo com aquilo que ele representava na terra. Aleluia. E ele recebeu a unção, amém? Proporcional à patente que ele carregava na terra. Ele era um comandante do exército de Israel. E ele foi ungido. Então vamos lá. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou, assim fala Yahvé, Deus de Israel, eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família do teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá, exterminarei todos os homens, desde os meninos da família de Acabe em Israel, seja escravo e seja livre. Porquanto tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-la. Dita essas palavras, o jovem abriu a porta e fugiu. Ele sentiu o senso de urgência, porque ele sabia o tamanho da guerra que ele ia entrar. Por quê? Uma vez que foi declarado de forma audível, que saiu da boca do profeta, que ele seria o responsável por destronar, amém? A família, o legado ali de Jezabel, os principados, as potestades locais, aqueles espíritos demoníacos que mataram os profetas, que estavam contaminando a cidade de Israel naquela época, eles já ouviram, opa, Deus já levantou alguém que vai destronar aqui o nosso altar. E ali ia começar a perseguição. Porque Satanás não tem como escutar pensamento. Satanás não tem como saber o que se passa na cabeça do Senhor. Porque o único que é onisciente, onipresente, onipotente é Deus. Satanás só sabe o que vai acontecer quando sai da nossa boca.
Por isso que tem coisas, querido, que você não pode sair contando. Tem coisas que Deus vai trazer de revelação para você que você vai ter que ficar com a sua boca muito bem fechada. Você vai ter que ter ali um autocontrole, um domínio próprio de, por mais que você queira falar, não fale. Porque Satanás não pode acessar o que se passa no coração de Deus. Quais são os planos que ele tem para você. Ele não pode acessar aquilo que Deus falou para você no íntimo, no profundo e no secreto. Ele só acessa quando sai da nossa boca. Por quê? Porque os demônios estão ao nosso derredor e eles estão vendo e ouvindo tudo que se diz. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Por isso que nós temos que tomar conta da nossa boca. Porque uma palavra maldita se torna uma arma e uma munição para o inferno. Então nós precisamos ter domínio e controle de não sair falando tudo que Deus nos revela. Então aqui, por que ele saiu correndo? Porque o mundo espiritual já começou a ter uma movimentação. Já começou, amém, a ter ali um senso de urgência. Cara, já foi ungido aquele, porque até então nenhum rei tinha patente, amém, necessária para destronar ali o trono de Jezabel, de Baal. Sabe o que isso fala? Que não é todo mundo que pode lidar com esse sistema demoníaco. Ai, mas todo mundo tem poder e autoridade, porque a autoridade é o quê? Através do nome de Jesus, mas nem todo mundo tem uma vida santa. Nem todo mundo tem uma vida santa. Aqui existiu vários reis antes de Jeú, que eles tinham o quê? Autoridade, mas eles não tinham santidade. Porque eles tiveram a oportunidade de destronar o trono de Baal, mas eles não destronaram por quê? Porque eles ainda tinham pacto com as trevas. Eles não foram homens suficientes de santidade, de posicionamento com Deus para destronar altar demoníaco. Ficaram com medo. Jeú não. Jeú era um homem valente. Então Deus deu autoridade e unção. Isso mais uma vez fala. Existem tipos de castas demoníacas que não é todo mundo que vai expulsar. Gente, eu tô passando mal de falar isso, porque eu sabia que quando chegasse para falar da morte de Jezabel, as trevas iriam se levantar. Isso é porque eu nem comecei a fazer ainda direito o estudo. Porque isso daqui está lá no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando os discípulos foram expulsar o demônio daquele menino e eles não conseguiam, é porque, gente, eu peço que vocês intercedam pela minha vida, porque todas as vezes em que eu ministro sobre Jezabel, eu recebo ataque. Eu recebo ataque. Então intercedam, amém? Intercedam pela minha vida, porque Satanás não quer que vocês saibam disso. Que não é a autoridade que você carrega que vai destronar. Que vai destronar esse demônio. O que vai destronar é a santidade. É por isso que o Senhor pediu para que eu venha falar sobre santidade sobre vocês. Sobre santidade. Vamos lá. Em nome de Jesus, vai cair por terra. Vai cair por terra. Amém? Vai cair por terra, em nome de Jesus. Todo ataque, todo levante das trevas, em nome de Jesus, Senhor. Anjos do Senhor, comecem a se movimentar agora, Pai. Vamos lá, povo de Deus. O capeta se levanta, mas ele se levanta para cair. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar. Amém? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Deixa eu só. Melhorei, gente. O que aconteceu? A live simplesmente caiu por um erro de internet. Que a gente sabe que não é erro de internet. Amém? Gente, por que vocês estão sentindo dor de cabeça? Porque nós estamos falando da queda de um dos maiores altares demoníacos que esteve sobre o mundo e que ainda está. Então, todas as vezes em que eu ensino
sobre como destronar Jezabel, todas as vezes em que eu falo sobre Jezabel, os demônios se levantam, mas de uma forma violenta. De uma forma violenta. Permaneçam, depois nós vamos orar, nós vamos nos limpar, amém? Mas vocês conseguem entender que é real? Como é real? Quando eu falo que todas as vezes que eu ministro sobre Jezabel, por quê? Jezabel é para calar profeta. O que Jezabel faz? Cala profeta. Mamãe vai beber, meu amor. O meu filho. Jezabel sufoca. A irmã tá falando, eu passo por isso. Gente, é trash, mas a gente não pode ter medo. Por quê? A verdade está sendo dita. A verdade está sendo apregorrada. Eram 130 pessoas escutando a verdade. Dessas 130 pessoas falando, cada uma falando para uma, já são mais 130, já são 260 pessoas que sabem da verdade. Vocês conseguem entender que é de grão em grão? Então, Satanás, ele não quer que vocês saibam. Porque o povo acha que Jezabel é uma coisinha simples, é uma doutrina simples, e não é. Você só destrona Jezabel dentro da tua igreja, querido, dentro da tua casa, se você tiver santidade. Se você não tiver santidade, não destrona. Não destrona. Então, Satanás, ele tenta calar a boca de quem fala sobre como destronar Jezabel, porque ele não quer perder espaço. Amém? Mas vai cair por terra. Vai cair por terra e nós vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para quem está sentindo dor de cabeça, amém? Nós vamos orar. Eu já vou orar aqui de novo, mas depois nós vamos orar novamente, tá? Por quê? Existe uma movimentação no mundo espiritual. Tá tendo uma movimentação no mundo espiritual. Eu também tô com dor de cabeça. Eu tô com vontade de vomitar. A minha voz a garganta às vezes tá querendo... Eu vou fazer, filho. A garganta tá querendo fechar, mas Deus já deu a vitória. Se a gente tiver medo, a verdade não vai ser dita. Se a gente tiver medo, vai continuar reinando dentro da tua casa, vai continuar reinando dentro da tua igreja, vai continuar reinando sobre você. Então não tenha medo, isso daqui passa. Amém? Isso daqui vai passar. É momentâneo. Mas por quê? Está querendo tirar o foco. Veio um erro de internet que, gente, é extremamente espiritual. Amém? É extremamente espiritual. Não tenham medo. Vamos orar. Eu vou orar. Amém? Antes da gente iniciar aqui. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu dou uma ordem agora aos teus anjos de guerra, anjos de mais alta patente espiritual, anjos, Senhor, do exército de Deus, do exército de Yahvé, que estão, Senhor, sob o comando de Miguel. É esses anjos de batalha, Senhor, que eu peço agora, em favor, Senhor, desta live, deste ministério. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os teus anjos escudeiros agora se coloquem sobre a vida, sobre a casa de cada homem e cada mulher que está nesta live. E eu declaro que agora os teus anjos arqueiros começam, Senhor, em nome de Jesus, a partir, Senhor, em direção a todo ataque e contra-ataque das trevas. Em nome de Jesus, eu declaro cai por terra agora toda a movimentação demoníaca, tudo que estava se levantando, Senhor, para parar esta live, eu declaro cai por terra agora. Nós te amarramos em nome de Jesus. Nós te amarramos com cordas de fogo. Anjos do Senhor, destronem agora todo o principado e potestade, que caia fogo dos céus. Rianda labassomenerrai. E nós declaramos que nós avançaremos e não vamos retroceder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os demônios que estão debaixo, papai, do domínio, Senhor, de Baal, debaixo do domínio, Senhor, de Lilith, debaixo do domínio, Senhor,
de rainha dos céus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, cai por terra. Todos os demônios que estão debaixo da linhagem de Diana, eu declaro cai por terra. Em nome de Jesus, nós nos tornamos agora, Senhor, em nome de Jesus, invisíveis através dos teus mantos de invisibilidade, Pai. O Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro e o Senhor traz confusão no meio desses demônios, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor torna eles cegos agora. O Senhor torna eles surdos agora. Traz confusão, Espírito Santo. Traz confusão, Senhor Jesus, no meio desse povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Acho que passou, né? Eu senti um alívio. Amém? Glória a Deus. Eu acho que o peso que vocês estavam sentindo passou, porque a minha cabeça está ok agora. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, nós estamos escoltados. Amém? Vamos lá. Vocês entendem porque tem coisas que eu não posso estar falando aqui? Tem coisas que eu não posso estar falando aqui. Por quê? Porque aqui é terra sem lei. Porque tem gente que pode estar aqui assistindo a live que não é cristão. Que não é. Que está infiltrado. E aí começa a fazer oração contrária. Mas enfim, vamos continuar aqui. Nós paramos. Tá. Versículo 22. Assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou: vês em paz, Jeú? E ele redarguiu: como podes falar em paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Assim que ouviu essas palavras, Jorão virou-se e fugiu, exclamando a Acasias: isso é traição, Acasias. Mas Jeú tinha resetado o seu arco. Vamos lá, resetado não, retesado, perdão. Mas Jeú já tinha retesado o seu arco e atingiu Jorão entre as espáduas. A flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do seu próprio carro. Vocês conseguem entender, povo de Deus? Quando eu orei aqui, os teus anjos arqueiros, porque o exército de Deus, existem anjos que eles são arqueiros. E aqui como que foi? Olha como que Deus fala. E aqui como que Jeú acabou com o primeiro rei? Com uma flecha. Vocês estão vendo a importância de saber orar? De poder liberar palavras, amém? De comando. Isso chama-se voz de comando. Isso daqui é praticamente uma aula de batalha espiritual, amém? Isso chama-se voz de comando. Anjos do Senhor, lembra que eu falei ontem que os anjos trabalham sobre o nosso comando, quando nós damos ordem? Então, se você não pedir para um anjo de guerra, um arqueiro, vir, ele não vai vir. Porque ele está esperando você se posicionar. Então, quando você estiver dentro de uma situação que você está vendo, que o barato está louco no mundo espiritual, pede, Senhor, envia anjos arqueiros. Para cada situação, Deus vai te dar um insight. Para cada situação, Deus vai te fazer lembrar de algum anjo. Então, Senhor, anjos arqueiros. Vamos lá. Jeú ordenou abdicar seu oficial. Toma o cadáver deste homem e atira-o sobre o terreno que fora propriedade de Nabote de Jezreel. Lembra que Acabe ficou todo lá com espírito de vitimismo, porque queria a vinha de Nabote, e Jezabel foi lá e fez uma cilada para Nabote e acabou matando Nabote. O que aconteceu? Jeú pediu para que um oficial dele levasse, se cumpriu a palavra do Senhor, o corpo daquele homem justamente para a vinha de Nabote. Vamos lá. Porquanto lembra-te de que indo eu e tu, juntos a cavalo, seguindo Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz Yahvé o Senhor, assim retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, pega-o e joga-o sobre este terreno, de acordo com a palavra de Yahvé. Então, Jeú aqui se cumpriu, ele ouviu, Deus trouxe a ele. O Espírito Santo falou com ele.
é sangue por sangue, então você vai pegar e vai cumprir aquilo que eu disse a Acabe. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Hagan. Contudo, Jeú o perseguiu, gritando: matai-o também. E feriram-no dentro do seu próprio carro, na subida de Gur, que fica nas proximidades de Ibelã. Mas Acasias ainda teve forças para refugiar-se em Megido, onde morreu. Por que Acasias morreu então? Porque ele estava com a aliança errada. Consegue entender o porquê a gente tem que ter discernimento de aliança? Gente, a aliança é muito sério. A aliança pode te trazer tanto bênção como maldição. Vamos lá. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Agora vamos lá. A morte de Jezabel. Em seguida, Jeú partiu para Jezreel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Isso daqui traz muita confusão no mundo gospel, no mundo cristão. Porque é daqui que o povo fala que a mulher quando se maqueia, que a mulher quando está, né, com brinco, com pulseira, ela está ali debaixo do espírito de Jezabel por conta dessa passagem. Mas Jezabel é muito mais do que um batom. Jezabel é muito mais do que uma roupa apertada. Jezabel é muito mais, amém, do que um simples brinco. Jezabel é um espírito de manipulação. Isso daqui é por quê? Porque ela tinha o quê? Ela tinha um poder de sedução. Lilith estava atuando junto com Baal, que é o quê? Uma entidade de sedução. Lilith seduz homem. Então, o que eu estou querendo te dizer? Um principado, uma potestade nunca trabalha sozinho. Trabalham, muitas vezes, em 2, 3, 4. Amém. Glória a Deus. Tá? Então, existe o quê? A gente precisa entender que a tua luta, querido, na tua vida, não vai ser somente contra um demônio. São vários. Então, aqui, Lilith estava juntamente com Jezabel para tentar seduzir Jeú e os seus homens. Porque ela não seduziu Acabe? Ela seduziu Acabe. Então, ela tinha um poder de persuasão muito grande. Então, vamos lá. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou: está em paz, Zimri, assassino do seu próprio senhor? Então, aqui, ela, olha o que ela disse. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou: está em paz, Zimri? Quem que é Zimri? O antepassado de Jeú. Um antepassado de Jeú. Ali já não era mais Jezabel falando. Era um espírito demoníaco do qual ela cultuava. Assassino do seu próprio senhor. Sabe por quê? Da mesma forma como o pecado é visto, amém, pelas entidades e tem legalidade, quando uma família carrega a santidade, também sabe, naquela família é uma família de santos. Aquela família é uma família que se guarda. Então é reconhecimento. No mundo espiritual nós somos reconhecidos tanto pelo pecado como pela santidade. Isso é muito forte. Vocês conseguem entender agora o porquê que Satanás tenta tanto com que eu e você não se torne santo? Porque através do teu ato de santidade, da tua opção de escolha de se tornar santo hoje, você pode fazer com que isso se perpetue por toda a tua geração futura, meu irmão. Pode partir de você. Pode partir exatamente de você. Aí eu te pergunto, o que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos? Será que nós estamos pensando somente em deixar bens materiais, uma bela casa, belas vestes, carro, ou a gente está pensando que
Eu preciso ser santo para que os meus filhos vejam que eu sou santo e que o caminho da santidade é a melhor escolha. Porque se eu mostrar que eu sou santo, os meus filhos vão ser santos, eles vão ensinar a santidade para os meus netos, para os meus bisnetos. Então isso daqui é muito, muito sério e profundo. Vamos lá. 32. Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: quem dentre vós está do meu lado? Há alguém? 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Porque Jezabel estava no alto do palácio, debruçada sobre ali uma pilastra, amém? E existiam 2 ou 3 eunucos que estavam ali servindo a ela. Servindo a ela como rainha, mas não como principado, não como potestade. Então vamos lá. Então ordenou ele: lançai abaixo. E eles imediatamente atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede. Isso é muito pesado, né? Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que a pisotearam. Vocês conseguem entender quando foi falado lá atrás que o fato de você estar trabalhando em um determinado lugar não pode te persuadir a você cultuar as mesmas coisas que aquela pessoa, que aquele teu patrão cultua? Porque aqueles eunucos estavam trabalhando no reinado ali, no palácio. Mas eles não prostraram-se aos outros deuses. Ao ponto que quando Jeú falou: quem é que está comigo? Eles falaram: estou aqui. Eles pegaram Jezabel, não pensaram 2 vezes. Vamos destruir isso daqui. Essa mulher é maluca. Ela acabou com o profeta. Olha o que ela fez na nossa cidade. Era uma perivaca. Gente, aquela mulher, ela era... Se vocês... Eu vou trazer o estudo. Era terrível o que ela fazia. Era terrível. Tem coisas que eu não vou falar aqui. Quando eu for fazer o estudo, a gente fala. Era terrível os cultos que ela se prestava a fazer, porque ela era uma sacerdotisa de Baal. Então imagina aquele povo que conhecia o Deus de Israel, convivendo com aquele demônio encarnado dentro de casa, só que eles em nenhum momento se prostraram a isso. Essa é a diferença. Às vezes você vai estar trabalhando em um lugar em que as pessoas cultuam outros deuses. Só que não é para você fazer aliança com eles, é para você ser sal da terra e luz do mundo naquele lugar. É para você fazer o que tem que ser feito. É você pegar o espírito da ousadia que o Senhor colocou sobre a tua vida, através de Cristo Jesus, amém? E fazer o que precisa ser feito. É você mostrar que o que está fazendo ali está errado e não ter medo de perder o teu trabalho, o teu emprego e se contaminar com isso. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem medo de se posicionar. Porque tem medo de perder benefício. Se esquecendo que o teu pai é Deus. Que se você se posicionar, você acha que ele vai deixar alguma coisa de mal acontecer com você? Muito pelo contrário, ele vai te honrar. Ele vai pegar e falar assim, cara, não tem como fazer, olha o que o meu filho fez. Se posicionou, olha o que a minha filha fez. Mostrou que de quem ele é filho. Então ele vai se encarregar de trazer favor sobre a tua vida. Vamos continuar. A seguir, entrou Jeú e depois de ter comido e bebido, ordenou: ide ver aquela maldita e dai-lhe sepultura, pois ela é filha de rei. Então vamos lá. Por mais que ela fosse Jezabel, sacerdotisa de Baal, ela ainda era filha de um rei. Que rei? Itbaal, que também cultuava Baal. Então ela ainda tinha respeito. Mas vamos lá. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que declarou: esta é a palavra que Yahvé falou por meio do seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel. E os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar. Esta é Jezabel. E aqui acabou o reinado de Jezabel, mas a doutrina dela
continua instaurada, continua erguida até os dias de hoje. No entanto, que ela é descrita lá no livro de Apocalipse. E se eu e você não nos tornarmos santos para combater esse espírito demoníaco das trevas, vai continuar. Por quê? Todo mundo tolera Jezabel. Porque tem medo. Porque quando a gente se posiciona para falar, vocês viram aqui o que aconteceu. Porque quando a gente se posiciona contra Jezabel, ela vem com força. Porque Jezabel, ela já começa, os demônios, amém? A doutrina, os demônios que regiam sobre a vida dela, já começa a liberar um sinal de alerta. Ó, tá falando a verdade. Tá mostrando como é que destrona. Aí eles começam a se movimentar para trazer fracasso para dentro do povo de Deus. É por isso que muita igreja tá cheia de contaminação do espírito de Jezabel, da doutrina de Jezabel. Só que ela vai cair por terra, povo de Deus. Vai cair por terra. Porque o Senhor está convocando homens e mulheres de Deus. O Senhor está fazendo uma convocação para que esse espírito demoníaco caia por terra. Lá em Apocalipse fala, vocês toleram Jezabel. Tem uma das cartas, deixa eu ver qual que é. Qual é a carta de Apocalipse? Se alguém souber de cor aí, gente, louva a Deus pela tua vida, hein? Qual é a carta? Qual é a igreja que tolera Jezabel? Vamos lá. Se alguém souber de cor, me fala. Porque eu não recordo de cor. Amém? Ainda não cheguei nesse nível de ter mente para guardar todos os versículos. Eu fico admirada com os pastores que guardam. Vamos lá. Vamos ver aqui qual que é. Se alguém souber de cor, me fala. Eu queria muito. Apocalipse 2:20. Então vamos lá. Olha o que o Senhor diz. Ó. Tiatira. A igreja de Tiatira. Amém? Carta à igreja em Tiatira. Diz assim. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados a ídolos. Viu como que a igreja tolera Jezabel? Se você é o tipo de pessoa que você consome falsos profetas, falsas profetisas, falsas profecias, você está alimentando o trono de Jezabel, querido. Está tolerando Jezabel. Ela induz a imoralidade sexual. Meu Deus! Então, quando eu estou na imoralidade sexual, eu estou debaixo de uma regência de Jezabel, de uma doutrina? Sim. Porque não é somente Jezabel, tem um espírito de Lilith também atuando sobre a sua vida. O negócio é muito mais embaixo do que a gente pensa. Vocês conseguem entender o porquê que toda igreja tem que ter alguém que entenda de batalha espiritual? Porque senão tolera Jezabel. É por isso que está cheio de igreja com falsa profecia. Que fala o que agrada a carne e não o que a alma precisa ouvir. Algo que vai trazer o quê? Santificação. Que vai trazer alinhamento. Liderança. Liderança. O que mais tem, o que a irmã colocou aqui. Gente, o que mais tem são igrejas. Liderança contaminada por espírito de Jezabel, que é o quê? Um espírito de sedução. É um espírito de manipulação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui seu. Versículo 21. Concedei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Como que destrona esse espírito? Arrependimento. Arrependimento. Arrependa-se. Arrepende. Se não tiver arrependimento, Jezabel vai reinar. Então,
Vamos lá, arrependimento e santidade. Vamos lá, outro ponto. Deixa eu ver aqui. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam de suas más ações. Michele, você está querendo dizer que a palavra fala que tem enfermidade que vem por conta de espíritos demoníacos? Sim. Porque a doença não vem de Deus. A doença é do capeta. E tem doenças que vêm por conta da imoralidade sexual. Tem mulheres que têm problema no útero por conta da imoralidade sexual. Misericórdia, irmão, é verdade, querido. Eu sou testemunha disso. Sabe por quê? Porque espíritos malignos, pombagiras, se alojam no útero, nos ovários. Tem pessoas que têm fortes crises de cólica por conta da imoralidade sexual. Teve práticas sexuais, levantou altares demoníacos, veio o demônio, através do pacto de sangue, aquele demônio se aloja dentro dos órgãos. Tem como sair? Tem como ser liberto? Tem. Arrependimento, santificação, confissão dos pecados. Vai jejuar. Vai jejuar. Existem muitas outras coisas. Vamos lá. Olha o que o Senhor diz. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Lembra lá que a gente falou da sunamita? Você está vendo que o novo evangelho é um complemento do antigo? Então, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Então, vamos lá. A sunamita honrou o profeta, ela foi honrada. O Senhor vai dar a paga de cada posicionamento nosso. Não tem como fugir disso. Versículo 24. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás afirmam, não colocarei outra carga sobre vós. Então o Senhor está dizendo o que aqui? Vou ler de novo. Todavia, aos demais que estão em Tiatira, então, todavia, você que está dentro de uma igreja, você que está dentro de um lugar, e você não segue a doutrina dessa mulher, e você não aprendeu com eles, e vocês, como eles costumam falar, você não fala das formas deles, amém? Desses demônios, os profundos segredos de Satanás, o Senhor fala que ele não vai colocar outra carga sobre você. Porque o Senhor te guarda. Porque eles são do teu coração. Então não tem o porquê você ficar com medo, amém? Mais uma vez o Senhor testificando aquilo que foi dito antes. Não tem o porquê você ficar com medo de desfazer alianças. E nem se fazer aliança com pessoas que cultuam esse tipo de demônio. Ou qualquer outro tipo de demônio. O Senhor diz que ele não colocará outra carga. Porque é de acordo com o nosso, o quê? Posicionamento, querido. Vamos lá. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e reduzirá os pedaços como se fossem vasos de barro. E eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, povo de Deus, um negócio é muito mais sério do que o povo pensa. Amém? O fato de ficar ouvindo falsa profecia, você está alimentando isso. É muito pior quem traz a falsa profecia. É muito pior. Mas a gente precisa entender que se tem o falso profeta é porque tem que consumam as falsas profecias. Porque a partir do momento em que o povo enxergar a verdade,
A partir do momento em que o povo lê a Bíblia, a partir do momento, amém? Em que o povo buscar a santidade, o arrependimento, não vai ter mais espaço para a falsa profecia. Por quê? A pessoa vai estar cheia do Espírito. A pessoa vai estar cheia da presença de Deus. E Deus vai ligar o radar nela, vai pegar e falar assim, ei, cuidado. Toma cuidado com isso aí. Isso aí não é de Deus, não. É um espírito de encantamento. Cuidado. Fica atento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, povo de Deus. Essa foi o devocional de hoje. Amém? Deixa eu só marcar aqui antes que eu me perca. Nós lemos então hoje 8 e 9. Amém? Para honra e glória do Senhor Jesus. Amanhã nós vamos ler então capítulo 10 e capítulo 11. Amém? Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo? É isso mesmo, né? É. Deixa eu ver. É isso mesmo. Que Deus possa, povo de Deus, continuar falando conosco. Que Deus possa continuar, amém, trazendo revelação, nos dando posicionamento, tirando todo medo. E se tem uma coisa que, se eu pudesse dar um conselho, que a gente fala que conselho, né, a gente não dá. Mas, enfim, eu costumo dizer, se tem alguma coisa que você possa pedir para o Senhor, peça para que você seja santo. Senhor, me ajuda a ser santo como tu és santo. Porque a gente precisa entender que o pecado sempre vai existir dentro de mim, dentro de você. Porque nós estamos na terra. A gente só vai parar de pecar quando Jesus voltar e nos levar com ele. Quando nós tivermos um corpo glorificado. Mas a santidade, ela precisa fazer parte da minha vida e da tua vida. Porque a santidade não significa que você vai parar de pecar, mas significa que você tem relacionamento com Deus. Significa, amém, que você busca fazer o que é certo. Mesmo você tendo uma natureza ali, uma luta com o pecado. É você ter posicionamento de pessoa santa como Cristo tinha. Buscando a face de Deus, orando, adorando, santidade nas suas vestes, santidade no falar, santidade no se comportar, santidade dentro da tua casa, santidade dentro do teu relacionamento conjugal, porque tem coisas dentro do teu casamento que você não deve fazer. Ai, mas é meu marido. Tudo bem, querido, mas está abrindo porta para legalidade, que outro dia a gente fala sobre isso. Quem sabe eu faço até uma imersão sobre isso. Amém? Mas peça para o Senhor, Senhor, me ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Porque eu sei, Pai, e declare a palavra. Eu sei que a tua palavra diz que sem santidade é impossível ver o Senhor. E o Senhor vai trazendo. Amém? Tem coisas nessa vida que só vai ser vencido o quê? Com santidade. Não é autoridade. Nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler aqui. Tem coisas que não é por autoridade, é por santidade, é por posicionamento, é por opção de arrependimento, como nós acabamos de ler em Apocalipse 2. Arrependei-vos, arrependei-vos. Não tolera, não se venda, cuidado com as alianças. São princípios que o Senhor quer colocar, amém? Sobre a minha vida e sobre a tua vida. Honra. Tem gente que acha que honra. Ai, mas, gente, honra. Honra abre favor do céu. Tem gente que tem a vida estagnada financeiramente porque desonrou pai e mãe. Você já se arrependeu por ter desonrado teu pai e tua mãe quando você era jovem? Sabia que a desonra entre pai e mãe fecha a porta de prosperidade? Honra. Reconhecer o valor que a pessoa tem. Reconhecer aquilo que ela carrega, aquilo que ela faz. Honra. Honra abre porta. Honra teu pai e tua mãe. Honrar, amém? O teu cônjuge, honrar os teus filhos, honra qualquer pessoa, honrar teu pastor, honra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Você fala. Gente, por quê? O espírito testifica outro espírito.
E quem entende da palavra, né? Quando vocês falam, oh, você fala exatamente como um profeta, como pastor, você fala do vídeo, falou isso na minha igreja. Por quê? O Espírito testifica outro Espírito, o Senhor sempre vai trazer confirmação. Mesmo que talvez seja por formas diferentes, por falas diferentes, a palavra do Senhor ela não muda jamais. Aquilo que é certo é certo. Amém? Aquilo que é certo é certo. E o Senhor testifica na boca de um outro pastor. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos lá. Pai, primeiramente eu te louvo, agradeço e engrandeço o teu nome pelo favor que nos concedeu, Senhor, liberando os teus anjos do teu exército precioso para nos guardar, para que essa live prosseguisse. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é o nosso Senhor. Obrigada pelo teu favor. Obrigada porque eu sei que esses demônios das trevas vão continuar amarrados e enviados para o lugar da onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Por mais que eles esperneiem, por mais que eles se levantem, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O leão da tribo de Judá, ele venceu e sempre vencerá. Não existe outro além de ti, Pai. Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. Todas as coisas, Pai, estão sobre o teu domínio e todo joelho se dobrará perante a ti. Eu te agradeço, Jesus, por esta live. Eu te agradeço pela misericórdia que o Senhor teve sobre a minha vida, Pai, para que eu fosse tua boca, Senhor, ministrando essas verdades aos teus filhos. Eu declaro e profetizo, pela autoridade que há no santo nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, nós vamos buscar sermos diferentes, nós vamos buscar ter santidade, que o Senhor, em nome de Jesus, leva a um nível profundo, Senhor, cada homem, cada mulher aqui, papai, ao nível profundo de arrependimento, ao nível profundo de santidade, de amadurecimento espiritual. Pai, toca no intelecto, Pai, dos teus filhos e das tuas filhas, Adonai. Em nome de Jesus, abra o entendimento sobre o mundo espiritual, Pai. Que eles possam, Senhor, ter entendimento com clareza. A forma, Senhor, como age o inimigo. Não porque nós damos valor ao inimigo, não, mas nós precisamos conhecer aquele que é inimigo das nossas almas, Pai. Assim como o Senhor fez com Jeú. Assim como o Senhor fez com Jeú, Pai. Libera, Senhor, em nome de Jesus, um alto nível, Pai, de ousadia sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Que não sejam mais temorosos, que venham se comportar verdadeiramente como generais, como capitães do exército de Deus vivo de Israel, Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor já enviou os teus anjos para dar todo o respaldo. E principalmente, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor é quem vai abrindo o caminho, mostrando o que precisa ser mostrado. Nós nos posicionamos agora como um poderoso exército de Yahvé, para destronar, em nome de Jesus, Jezabel e todas as doutrinas que ela carrega, todos os demônios, potestades e principados não prevalecerão, Senhor, sobre as nossas casas, não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, Pai. Eu declaro, Senhor, que o Senhor toca, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de todos aqueles que já sentem que tem esse chamado. E eu declaro que o Senhor, em nome de Jesus, reafirma, Senhor, com fogo em suas mãos, agora. Todos aqueles que sentem que tem esse chamado, Pai. Eu declaro que o Senhor confirme agora com labaredas de fogo sobre os seus pés e suas mãos. Em nome de Jesus, como forma de testificação de que o Senhor os escolheu para algo grande, para que eles venham se posicionar de uma forma diferente, para que eles venham, Senhor, se posicionar como aqueles que foram escolhidos, Pai, para pertencer ao grande exército de Yeshua. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, blinde esses pensamentos. Que o Senhor gere arrependimento, santificação e libere unção sobre essas vidas. É o que eu oro e declaro. Recolhendo agora, eu recolho todos os restolhos dessa batalha espiritual. E envio, Pai, para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor agora troca as nossas vestes, tira essa armadura de guerra, Pai, que foi amassada, e coloca uma armadura nova, revestida, Senhor, em nome de Jesus, com o teu óleo da tua presença, com o sangue de Yeshua.
Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor também, Pai, apaga o nosso rastro, apaga o nosso cheiro. O Senhor continua trazendo confusão, Senhor. Em nome de Jesus, sobre esses espíritos malignos que tentam, papai, vir, Senhor, atrás de nós. Eu declaro que a partir de agora, nós nos escondemos, em nome de Jesus, dentro do teu tabernáculo, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Concluímos a live. Satanás achou que iria parar. Amém? Ele achou que ele iria parar, mas nós estamos aqui, firmes e fortes. Portanto, meu irmão e minha irmã, deixa eu só beber aqui uma água para molhar minha garganta. Se você sentiu aí tua mão queimando, teu pé queimando, saiba que você faz parte. Amém? Você foi um escolhido do Senhor para destronar esse sistema demoníaco das trevas. E se você sentiu isso, eu quero falar para você, desça fundo na presença de Deus. Se santifique, porque o Senhor conta comigo e com você. Deus ainda precisa dos remanescentes. Não que os outros não tenham, mas você precisa entender, querido, que você precisa ter uma vida santa. Que não é somente a autoridade, mas é a santidade que move os céus e também abala o inferno. Porque a autoridade Satanás também tem. Ele também tem autoridade. É por isso que a autoridade não bate a autoridade. Tem que ter santidade e autoridade. Porque Satanás também tem autoridade sobre a terra. Deu para entender como que funciona? Então busque santidade. Busque santidade. Busque santidade. É isso que vai fazer com que você se eleve no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam cheios da presença do Espírito. Amém?